Bom dia, pessoal. Obrigado por vocês terem acordado cedo, né? São Paulo é sempre uma desgraça você sair de manhã, né? E é engraçado que esse horário é tipo assim, você sai 7 horas, você chega em 15 minutos em qualquer lugar. Você sai 7h30, demora 1h30, né? É tipo um buraco negro que puxa todos os carros para a rua ao mesmo tempo, né? É um bagulho muito louco, né? Eu trabalho há 30 anos com tecnologia. A primeira vez que eu escrevi uma linha de código foi em setembro de 1989. Eu trabalhei muito tempo com computador, única e exclusivamente, desenvolvendo software. E eu era da época que as pessoas tinham que se adaptar ao software, né? Não sei quem aqui já passou alguma vez no escritório, implantava lá um ERP, tinha que treinar todo mundo. O ERP funcionava de uma forma completamente diferente do que você trabalhava, mas você tinha que se dobrar aquilo, né? E hoje é muito louco, né? Você quer fazer alguma coisa, você vai lá na Play Store, na Apple Store, baixa 10 aplicativos, aí você testa todos eles, se você quer mais legal, deleta os outros 9. Ou seja, agora quem desenvolve tem que se dobrar, se adaptar ao usuário, né? Mudou completamente, né, a tecnologia, né? Era um computador velho, pesado, que poucas pessoas tinham, né? Hoje em dia todo mundo tem no bolso um computador, acho que umas 1000 vezes mais potente do que eu escrevi um código pela primeira vez. E eu vou falar para vocês de cultura digital, de soft skills, porque uma coisa que é muito fácil a gente se perder é que a tecnologia ela é feita de pessoas para pessoas. As pessoas não entendem tecnologia, assim como a gente não entende uma série de coisas nas nossas vidas, né? Vocês vendem apartamento, vendem casas, e as pessoas que compram não têm que entender de construção civil para comprar. Elas têm que entender como que aquilo vai mudar a vida delas, como que aquilo vai transformar o dia a dia delas, né? Vocês se conectam com o comportamento, com as emoções do consumidor. Isso acontece em todas as áreas, né? Se a gente tivesse que entender de mecânica para comprar um carro, de construção para comprar um apartamento, ou de eletrônica para comprar um computador, né, a gente ia gastar muito menos dinheiro na vida, mas a gente tem muito mais dificuldade, né, para mudar a nossa vida, para aproveitar essas novas tecnologias, porque, afinal de contas, tudo isso é tecnologia. A gente tende a achar que tecnologia é só o computador, né? Tem tecnologia em todas as áreas em que alguma coisa é produzida. E com o mundo digital não é diferente, né? Quando alguém me pergunta assim, às vezes, Ednei, o que você precisa para ser o profissional do futuro, né? E eu acho legal que isso aqui foi feito há 2 anos atrás, né? E o futuro era 2020, né? E agora o futuro é o próximo quarter, né? Já é conhecido como daqui a alguns dias, logo depois do Natal, né? Eu não tenho muito costume em ir em shopping, né? Mas já deve ter árvore de Natal, panetone, aquelas coisas todas, né? O supermercado já deve estar batendo, já deve ter portal de panetone quando você entra, aquela coisa. Daqui a pouco, 2020 está logo aí. E o que as empresas esperam do profissional em 2020? Quando você olha essa lista, né? Aí você vai olhar assim, de 2015 para 2020 teve algumas mudanças, não muitas, né? E não é que essas coisas aqui deixaram de ser importantes, né? Mas o quão elas se tornaram importantes ali, o quality control, active listening, diminuiu, deu lugar a outras questões que surgiram novas ali, ó, como inteligência emocional e flexibilidade cognitiva, né? Algumas coisas, algo não mudou, né? Resolução de problemas complexos, né? Que eu brinco aqui, essa é a função de todo mundo, né? O pessoal, às vezes eu pergunto para um funcionário, né? Eu tenho uma equipe de 65 pessoas na Digital House, né? A maioria são professores, tem pessoal de pedagogia, atendimento a alunos. E, às vezes, eu pergunto... Quando eu trabalhava em escritório, isso é mais comum. Perguntava para o cara que desenvolvia software lá. Qual que é o seu trabalho? Meu trabalho é escrever código. Eu falei assim, não, seu trabalho não é escrever código. Seu trabalho é resolver problema, né? Seja o pessoal de atendimento ao aluno lá, sei qual que é o seu trabalho, né? Meu trabalho é atender o aluno. Seu trabalho é resolver problema. Você joga um problema no seu colo, né? E aí tem gente que, às vezes, pensa assim, nossa, todo dia é só problema. Pô, que bom que você tem problema todo dia, porque esse é o nosso trabalho, né? E quando a pessoa chega para você para comprar um imóvel, ela chega com um problema. Olha, tem um problema. Eu quero morar em outro lugar, não tenho a menor ideia, né, do que eu faço, como eu faço, quanto custa, por onde eu vou. E você tem que resolver esse problema. A resolução de problemas complexos, acho que nunca vai deixar de ser uma das principais skills para você ter, saber resolver problemas complexos, né? Eu não vou passar por cada um, mas eu queria pontuar uns 4 aí, pelo menos, né? Pensamento crítico é um negócio que aumentou, e pensamento crítico ele é uma coisa que acontece mais nas empresas, mas é importante vocês pensarem também no dia a dia de vocês isso, né? Nas empresas, muitas vezes, chega alguém mais jovem, né, e questiona, será que essa é a melhor maneira de fazer isso? Ou por que nós fazemos isso dessa maneira? E muitas vezes aparece alguém mais velho e diz assim, olha, sempre foi feito assim, né? Então, vamos continuar fazendo assim. É assim que as empresas morrem. E eu gosto de pontuar isso com bastante seriedade, porque as pessoas não entendem o quanto as empresas estão morrendo, né? Porque eu sinto que tem
tem um certo medo de falar disso, sabe? Outro dia eu estava falando com uma amiga de transformação digital, do quanto as agências de publicidade estão morrendo. Uma das coisas, eu sou diretor da Associação Brasileira de Publicidade também. Eu, depois de programação, trabalhei com marketing digital, eu fui sócio de uma agência, e me convidaram para a associação justamente para falar da transformação digital desse setor de publicidade. Eu estava explicando para uma amiga publicitária que as grandes agências estão fechando, estão encolhendo, estão perdendo contas, né? O Itaú, a parte de digital, ele faz toda dentro de casa, ele não faz mais com agência. A DM9, que era tipo uma das maiores agências do país, ela fechou. E as pessoas, eu sinto um sentimento de negação, tipo, não está acontecendo nada tão sério assim. Você volta para 1995, você pega as 500 maiores empresas do mundo, a Fortune 500. 53%, mais da metade dessas empresas fecharam, deixaram de existir. Entra aí algumas que a gente lembra fácil, tipo Polaroid, Kodak, Blockbuster, né? Mas entra um monte de outras empresas. Eram as 500 maiores do mundo. Então, às vezes, alguém está numa empresa grande aqui, numa grande agência, numa grande construtora, numa grande empresa de qualquer setor, e acha assim, não, isso aí, gente, é mais uma modinha passageira. Não é. A gente está vivendo uma transformação intensa. Porque é o seguinte, não é uma coisa que aconteceu em alguns setores. A gente está falando de quase 100% da população mundial hoje tem um celular no bolso e está fazendo as coisas completamente diferente hoje do que fazia um tempo atrás. Você quer ouvir música hoje? Você usa Spotify. Você não compra mais um CD, um vinil. Então, todo mundo vê CD ou vinil, fechou. Né? Você quer ir para algum lugar? Né? Não tem mais as empresas de radiotáxi, né? Os táxis estão se virando, né? E você pede o Uber, e o próprio Uber 99, Cabify, já está mudando também, porque as pessoas estão deixando de usar carro para, em pequenos percursos, usar patinete e bicicleta. O Uber tem uma empresa também de bicicletas elétricas, porque ele começou a perceber o seguinte, que ele estava perdendo cliente, não era para os concorrentes dele de carro. Nos Estados Unidos é o Lyft, que é o maior concorrente dele. E estava perdendo para as pessoas que estavam usando bicicleta e patinete. Então, tudo isso por quê? Porque o cara acha um patinete para pegar aqui, ele acha uma bicicleta para pegar aqui, ele acha um carro aqui, ele descobre um caminho, ele assiste um filme, uma série, ouve uma música, ele encontra alguém para sair, para jantar, ele reserva um lugar no restaurante, ele compra uma passagem, ele aluga um imóvel por aqui. Ele faz tudo por aqui. Então, a gente está falando de um poder que foi colocado na mão do usuário que nunca existiu na história da humanidade. Então, é uma transformação diferente de todas as outras, né? Então, se a gente não ter pensamento crítico, pensar assim, isso sempre foi feito assim, eu sempre fiz assim, né? Eu trabalho há 30, 20, 40 anos, 10 anos, 5 anos que seja, isso sempre foi feito assim, está na hora de você repensar. Talvez você não tenha que fazer mais da mesma maneira. Porque o mundo mudou. As pessoas estão fazendo as coisas de forma diferente. E como o consumidor, quem está comprando de você, está pensando diferente, está vivendo diferente, é por esse motivo que você tem que fazer algo diferente. Não é porque tem uma novidade tecnológica, é porque as pessoas estão se comportando de forma diferente. Não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? As pessoas não gostam de tecnologia, elas gostam do que a tecnologia faz por elas, né? Criatividade é um negócio que eu queria apontar um pouco, que também assim, as pessoas têm aquela ideia de que a criatividade é um dom, né? Você nasce criativo. Não é. Criatividade você pode adquirir. Agora, para você adquirir criatividade, você tem que sair completamente da sua zona de conforto. Você tem que sair da casinha, às vezes, como o pessoal brinca, né? E o que é sair da sua zona de conforto? Você, sei lá, não gosta desses filmes novos que tem de super-heróis. Eu recomendo você ver um ou outro aí mesmo sem gostar. Não para você entender, né? E aí perguntar para quem gosta, por que você gosta, o que você vê, o que te prende, como isso te conecta. Né? Se você gosta de filme super-herói, vai ao teatro. Vai para uma peça de teatro, é num outro ritmo, num outro tempo, numa outra velocidade. Né? Você gosta de ouvir música clássica? Né? Vai ouvir pop. Você gosta de pop? Vai ouvir música clássica. E aí, quando você começa a perceber que tudo é música, que tudo é cinema, né? Que tudo é interpretação, e você começa a perceber diferentes conexões nessas diferentes formas de arte, você começa a permitir que a sua cabeça se conecte com ideias, com as coisas de uma forma diferente. Você percebe que tem diferentes maneiras de você se conectar com as pessoas e alcançar as pessoas. Tem diferentes maneiras de você resolver os problemas. Quando a gente fica muito preso, eu gosto de ler só esse tipo de livro, eu gosto de assistir só esse tipo de filme, eu gosto de ouvir só esse tipo de música, eu gosto de ir só nesse tipo de lugar. Vá em lugares que você nunca foi antes, com um público que você nunca viu.
E antes de falar assim, não me sinto bem aqui, pare e tente entender por que você não se sente bem ali. Porque tem gente que está se sentindo super bem ali. Porque, às vezes, esse cara que está ali é o cara que vai comprar um imóvel de você. E se você entender o que é importante para ele, você consegue se conectar com ele de uma forma diferente. Por que ele gosta desse tipo de balada? Putz, entendi. Então, olha só, você quer comprar esse tipo de imóvel? Aqui é a 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância das principais casas noturnas de São Paulo. E você entende que está falando, você chega cansado, mal demora para pegar um Uber, se você morar aqui perto é tantos minutos. Você começa a entender o lifestyle dessa pessoa. Como que ela chega, como que ela vai, o que ela fica, ela volta sóbria, ela volta bêbada, o que ela está fazendo. Se a gente não abrir nossa cabeça para conhecer outros estilos de vida, né, saber por que uma pessoa pula de bungee jump, por que uma pessoa pula de paraquedas, por que uma pessoa faz tatuagem, por que uma pessoa vai viajar para a China, por que tem gente que prefere ir para os Estados Unidos, por que tem gente que prefere ir para a Europa. O mundo está cheio de coisas diferentes. Mas a gente não tenta entender. Aí a gente fala, não sou criativo. Você está com a sua cabeça fechada, a sua mente fechada para uma única visão de mundo. Né? Só que quando a pessoa chega para comprar algo de você, ela é essa pessoa com visão de mundo diferente. Eu não estou dizendo para você mudar os seus hábitos, mudar o que você gosta, mudar o que você faz. Mas para você abrir sua cabeça para entender aquilo que é diferente. Você não precisa nem gostar, de jeito nenhum. Eu adoro Star Wars. Eu costumo falar, quando eu trabalhava com publicidade, eu conheci gente que não gostava. Eu falei assim, você tem todo o direito de não gostar, não quero fazer você gostar. Mas a gente está vendo uma sociedade onde as pessoas se fantasiam para ir ver um lançamento de Star Wars. Onde a Disney, só por ter uma série nova relacionada ao universo Star Wars, ela abriu a plataforma de streaming dela, ela teve 10 milhões de assinantes em 24 horas. A série lá ligada a Star Wars, The Mandalorian, teve acho que 3 milhões de exibições no primeiro. 1/3 dessas pessoas que criaram conta no Disney Plus foi para ver a série nova de Star Wars, no primeiro dia que foi lançado. Aí você encontra uma pessoa que gosta disso, você não tem nenhuma conexão com ela. Então, você não é você gostar, é você entender. Saber o que está acontecendo. É isso que abre a sua cabeça para a criatividade. Criatividade é repertório. Quanto mais você conhecer sobre o mundo, mais criativo você é, porque com mais ideias na cabeça, mais você consegue conectar essas ideias. Né? Inteligência emocional, talvez seja uma coisa mais próxima de vocês, é você entender que as pessoas não tomam decisões racionais. A gente é um bicho irracional por natureza. Não sei se vocês já fizeram assim, quero fazer alguma coisa, você faz lista de prós e contras. Né? Aí no pró você coloca assim, é mais rápido, é mais fácil, é mais prático, tarará, né? Aí do outro lado você coloca assim, eu gosto. Né? Aí geralmente você risca tudo isso aqui e fala, eu vou fazer porque eu gosto. Você precisa de um único motivo para fazer emocional, eu gosto, eu estou com vontade. Né? Tipo, você quer comer, né? Você quer comer uma coisa que não te faz bem, do outro lado você coloca, né? Tem gordura, né? Tem açúcar, tem sódio, vou morrer do coração, vou passar mal, vou ter úlcera, vou ter pedra nos rins, do outro lado está assim, estou com vontade. Ai, nossa, é tão difícil escolher. Eu tenho 20 motivos para você não comer, tem um motivo, você escolhe comer, porque você gosta. Inteligência emocional, você entender que você decide pelas emoções, os outros decidem pelas emoções. Às vezes alguém chega exaltado e as pessoas tentam lidar com a questão técnica, mas você está nervoso por quê? Você não tem que lidar com o porquê, você tem que lidar com a emoção da pessoa primeiro. Eu falo isso muito para o pessoal que trabalha comigo lá com atendimento ao aluno, que a pessoa chega puta da vida, reclamando, xingando, e às vezes o pessoal fala, não, mas o que aconteceu? Eu falo assim, esquece o que aconteceu um pouquinho. Primeiro assim, o que você está sentindo? Por que você está se sentindo assim? Ouve a pessoa, divide uma história com ela. Aí depois pergunta o que aconteceu. É impressionante como muita gente fica calma depois que você para e ouve um pouquinho. Aí eu ouvi isso, reclamação. Aí depois a pessoa até fala, desculpa, eu estava precisando desabafar. Eu não entendi que você está precisando desabafar e estou aqui para te ouvir. Nós somos emocionais. Quando nós reclamamos de um serviço, não é porque ele foi mal entregue. É porque a gente ficou constrangido, decepcionado, desiludido, irritado. Aquilo mexeu de alguma forma. Você não está sabendo lidar com aquela emoção e você quer despejar aquilo em cima de outra pessoa. Nós somos assim, os outros são assim. E a gente entender que emoção faz parte de tudo que a gente faz, de todas as nossas decisões, e que você tem que levar isso em consideração quando você está tomando decisões, quando você está fazendo alguma coisa. Tipo, eu vou fazer isso. Como as pessoas vão se sentir em relação a isso? Às vezes o pessoal fazer alguma coisa e fala assim, pô, mas isso aqui eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Eu falo assim, mas eles não vão se sentir melhores com isso. Então você tem que lidar com o sentimento, depois de você lidar com o sentimento, você explica tecnicamente o que está acontecendo. E cada vez mais isso vai ser importante, sabe por quê? Porque tudo que é técnico, eu consigo ensinar um computador para fazer. O que é emocional, eu não consigo.
Então, eu consigo ter uma máquina que, tipo assim, você coloca lá por que foi cancelado seu acesso, porque a mensalidade atrasou, está aqui outro boleto, se você pagar agora está liberado. Mas não é aquilo que a pessoa quer fazer, não quer um outro boleto para pagar. Ela quer xingar alguém, ela quer desabafar com alguém. E isso o computador não pode, não dá esse prazer para ela. Ele xinga lá no chatbot, né? Assim, ok, senhor, estou te ouvindo. Não é a mesma emoção, né? Eu quero ver alguém ficar nervoso na cadeira, sentado assim, né? Desculpa, não, senta aqui, tomar um café. Ele quer ver outro ser humano. Essa parte de ser outro ser humano é que eu não tenho um computador para substituir, né? A gente fica com medo de ser substituído por um robô. Minha dica, não seja um robô. Né? Aprenda a lidar com a inteligência emocional. E o último que eu queria destacar é a questão de flexibilidade cognitiva, o que é isso? Né? Cognição é a capacidade de aprender. Ter flexibilidade cognitiva é ter flexibilidade na sua capacidade de aprendizado. Isso envolve aprender de formas diferentes e aprender coisas novas. Quando eu falo para vocês irem para um lugar e observar, talvez vocês nunca tenham aprendido assim. Talvez vocês estão acostumados a aprender lendo um livro, vendo um documentário, vendo uma aula, vendo uma palestra. Ir para um lugar, sentar e observar o que está acontecendo é a minha forma preferida de aprender. Eu pareço uma criança de 5 anos de idade, quando eu estou num lugar que eu não sei muito o que está acontecendo. Né? O que acontece se você entra no elevador e tem uma criança de 5 anos de idade? Né? Ela olha assim, por que você usa óculos? Por que seu cabelo é branco? Por que você é careca? Por que você é gordo? Por que você tem uma perna só? Tem um cara no meu prédio que tem uma perna só. Está de muleta. Entrou no elevador minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos. Né? Tio, por que você tem uma perna só? O que aconteceu com a sua perna? Eu fiquei assim, mano do céu, o que eu ia responder? Né? Eu tenho vontade de dar um beijo nesse cara toda vez que eu vejo, porque ele respondeu assim, eu desobedeci meu pai e minha mãe, e eu sofri um acidente, eu perdi a perna. Você obedece o papai e a mamãe, tá? Tá bom. Na vez que ela está fazendo alguma coisa muito elevada, assim, que ela vai cair, eu falei assim, você quer perder a perna igual o titi do elevador? Não. Né? Fica boazinho um segundo, nossa, né? Eu amo esse cara tanto, ele não tem ideia. Né? Mas eu pareço uma criança de 5 anos. Né? Por que você... Eu estava num evento em Florianópolis ano passado, uma pessoa estava de costas, uma tatuagem, eu falei assim, o que significa essa tatuagem? Está passando outro cara, está vendo a apresentação, nossa, que legal, você vai palestrar sobre o quê? Ah, tal coisa, nossa, eu não entendo sobre isso, me fala um pouquinho sobre isso. Puxa, que legal, acho que eu vou ver sua palestra depois. A pessoa está com uma camiseta, eu falei assim, essa camiseta o que é? Não conheço essa frase, esse desenho. Parece uma criança de 5 anos. É assim que eu aprendo muita coisa. Mas o pessoal falou assim, nossa, você sabe tanta coisa. Eu falei assim, sei, porque tem um monte de gente que tem paciente de me responder. Agora, a gente perde essa curiosidade natural, né? E a gente espera... eu preciso ler um livro para aprender. Gente, o que está acontecendo no mundo hoje demora 2 anos para sair no livro, o livro depois editado... Assim, não existe livro com conteúdo menos de 2 anos desatualizado. Né? Aí o pessoal tem uns livros sobre futurismo que estão na moda, assim... São reflexões muito legais, mas tem um problema que é o seguinte, que essa reflexão está desatualizada, 2, muitos desses autores eles consideram o seguinte, que o mundo do jeito que está hoje vai se projetar 100 anos no futuro. E isso nunca vai acontecer. Porque ao longo dessa jornada vão surgir novas tecnologias, vão ter novas disputas globais por poder, novas empresas vão surgir e vão desaparecer. O cenário é tão confuso quando você passa assim de 5, 10 anos que não tem mais condição de se enxergar no futuro. E aí a gente esquece de olhar o que está acontecendo hoje, ao nosso redor. Você espera a outra pessoa olhar e colocar isso no material. Você tem tudo o que a maioria dos autores de livro usam para escrever. É olhar as pessoas ao redor. Só que você precisa estar indo a lugares diferentes. Flexibilidade cognitiva é entender que você nunca mais vai parar de aprender. Você tem que ser uma criança curiosa de 5 anos de idade para sempre. Porque todo dia surge alguma coisa nova. Todo dia, literalmente. Eu fui para um congresso de tecnologia no começo desse ano, o SXSW, e quando eu vou para esse congresso fora, eu procuro o seguinte, coisas que eu nunca vi na vida. Tem amigos meus que vão para o mesmo congresso e falam assim, não vi nada novo. Eu falei assim, não viu nada novo porque você não procurou nada novo. Né? Você vai procurar as pessoas que estão falando sobre a sua área de expertise, e o cara fica sentindo muito bem, nossa, eu vi o maior especialista do mundo e não sei o quê, ele está fazendo a mesma coisa que eu, sou foda. Eu falei assim, cara, eu não preciso disso. Eu preciso descobrir algo novo. Eu preciso sentir idiota, entendeu? Alguém chega lá, eu vi uma palestra da líder de laboratório do MIT falando sobre smart materials, sobre uma bactéria que ela se encolhe quando aquece, e ela usou isso para colocar numa roupa, né? E aí tem a roupa tem um vinco aqui, quando aquece a bactéria encolhe, abre e aí aquilo ventila a roupa. Ela criou uma roupa que se refrigera conforme o atleta faz exercício, explicando a bactéria que encolhe e transformou isso em material que aplica lá com uma impressora. Você olha e fala assim, mano,
Não entendo porra nenhuma disso, né? Mas eu saí dali aprendendo um pouco sobre isso, entendendo que existem outras possibilidades no ramo de produção de roupa. Falei, para que serve isso? Eu atendo hoje como escola, né, falando sobre transformação digital, gente de todos os setores. Eu vi também nessa mesma palestra a impressão, por exemplo, o plástico, quando aquece, ele se dobra, né? Então eles descobriram a fórmula de que como ele se dobra. E aí conseguiram imprimir uma cadeira em 2D, impressa assim, flat. E aí, quando ela é aquecida na água, ela se dobra e torna uma cadeira, exatamente. Eles entenderam a forma, então eles conseguiram colocar diferentes tipos de plástico em diferentes pontos para ela se dobrar com o calor. Para que serve isso? Bem, se você fabrica cadeira, você pode colocar 5.000 cadeiras num caminhão em vez de 1.000, se você imprimir a cadeira em 2D e só desdobrar ela, né, aquecer ela no local. Então, dá para fazer coisas novas que não eram feitas anteriormente. Aí, com essa mesma lógica, ela fez um macarrão que é impresso sempre também em 2D. Na hora que aquece na água, ele vira, né, ou um fuzile, ou né, vai trocando, ele troca a forma na hora que aquece. E ele está falando com a Barilla sobre isso. Imagina o quanto mais de macarrão você consegue transportar se todo ele for impresso em 2D. Então, assim, coisas que eu não tenho a menor ideia que existe. Agora, eu estou procurando isso o tempo todo, para não ser surpreendido sobre isso no futuro. Eu quero que vocês não precisam ir para o congresso fora e descobrir a cadeira, o macarrão 2D. Mas tem coisa acontecendo à nossa volta, né? Você entra no McDonald's hoje, tem um totem para você ser atendido, em vez de ser no caixa eletrônico, no caixa, né? Eu pedi esse totem e outro dia eu vi que tinha para inserir cupom no aplicativo. Aí eu baixei o aplicativo e olhei o cupom, falei assim, vou ver se é mais barato no cupom. Legal. Aí cheguei lá, tinha inserido o cupom. Aí ele pede para você escanear o código. Aí eu vim aqui no aplicativo, cliquei no cupom, apareceu um código, um QR Code. Aí eu apresentei para o totem, ele leu, já apareceu o pedido. Aí eu só dei confirmar. O pessoal fala, é devagar pedindo o totem. Bem, se você tiver o aplicativo e só mostrar o código, ele digita, ele entra com o seu pedido assim, pá, de uma vez. Aí você dá confirmar, pagar só. Quer dizer, não somente é mais rápido e mais prático pedindo o totem, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, se eu não fosse lá experimentar, é diferente, outra pessoa. E às vezes a gente fica aquela coisa assim, mas se todo mundo for no totem, a pessoa não vai ter mais emprego pro caixa. Vocês querem trabalhar de caixa do McDonald's? Quando a gente empurra o caixa do McDonald's para outro lugar, ele vai trabalhar com outra coisa. O McDonald's tem um dos programas mais legais que eu conheço, que é a Universidade McDonald's. Ele falou assim, o McDonald's é o primeiro emprego de muita gente. Eu quero ser o melhor primeiro emprego do mundo. O que significa? Eu vou preparar as pessoas para trabalhar em outras coisas. Porque ninguém sonha em ser atendente do McDonald's a vida inteira. Eles sabem disso, eles não estão se iludindo quanto a isso. Vou fazer... Não, um atendente de McDonald's vai ter a melhor vida possível. Não vai. Ele vai ser substituído por um totem. E eu vou ajudar ele a não ficar desempregado. Isso não é função do McDonald's, tudo bem? Seria função do governo, de uma forma como um todo, mas a nossa educação, não vamos dizer que é uma coisa que não se cuidam há várias gestões sucessivas, há muitas e muitas décadas. Não dá nem para culpar alguém específico. Para ter flexibilidade cognitiva, vocês têm que derrubar um mito de que existe um lado racional e um lado criativo do cérebro e de que existe gente de exatas e gente de humanas. Não existe. Isso é tudo mito. Existem áreas do cérebro para funções específicas? Sim. Tem área para fala, tem área para coordenação motora. Mas o cérebro também tem uma coisa conhecida como neuroplasticidade. Tem literalmente gente que perdeu metade do cérebro num acidente e a outra metade assumiu todas as outras funções. Agora, se você perder um lóbulo frontal, temporal, uma área, né, um corte diferente, é um pouco mais difícil, mas também é possível gerar essa neuroplasticidade. O cérebro se adapta. Dinei, mas eu literalmente sou melhor em humanas ou sou melhor em exatas. Como você está me dizendo que não existe isso? A questão é que é um viés que você carrega desde criança. Né? Sei lá, seu pai era engenheiro, você aprendeu a mexer com quebra-cabeça, contas, antes de escrever. Na escola, provavelmente, você foi bom nas matérias de exatas logo que entrou, porque em casa você trabalhava com coisas mais ligadas às exatas quando você estava ainda na fase de pré-alfabetização. Na primeira reunião de escola lá, sua mãe, professora, você olha, ele vai bem nas matérias de exatas, né? E não vai bem nas matérias de humanas. Eu acho que ele é de exatas. Naquela hora você olha e fala assim, cara, achei desculpa para a vida, né? Porque, em vez de falar que eu tenho que ler mais, escrever melhor, para me tornar bom naquela parte de humanas, elas acabaram de me dar uma desculpa que eu posso usar essa cartinha a vida inteira para dizer que eu não quero estudar essa merda. Né?
E vice-versa. Quem tem o pai que é jornalista, é escritor, ator, etc., aprende a contar histórias mais rápido, se desenvolve na parte de humanas. Chega na escola, lê, escreve, conta história, interpreta, fala na frente da sala. Né? Fazer conta não é tanto assim, porque nunca mexeu com quebra-cabeça na vida, né? Uma calculadora, nada. E, olha, ele vai super bem em humanas, mas não vai bem exatas. Uma cartinha para a vida inteira. Ó, não me ensina essa merda, não quero mais fazer conta. Sou de humanas, acabou o Pix. Né? Tô livre. E aí a vida inteira, a gente segue naquele rumo que foi traçado lá atrás. Eu fui programador de computadores e eu fui, depois, especialista em marketing digital. Eu tive agência, produtora de conteúdo, trabalhei com a parte de humanas, vamos assim dizer. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, Dini, você é um gênio. Eu não sou, já fiz exame e não sou gênio. Tá? Tenho comprovado cientificamente que não sou gênio. Mas eu gosto de compartilhar uma história que mostra que aprender algo fora da sua área de conforto não é fácil, mas é possível. Né? A primeira vez que eu me separei, eu já me separei 2 vezes, a primeira vez você tem aquele problema que todo produto que sai de mercado, que volta de mercado tem, né? Redefinir proposta de valor, né? Se conectar de novo com o consumidor, aquela coisa toda. E aí eu fui aprender a dançar. Aprender a dançar por quê? Porque eu vi um casal de amigos dançando, os 2 eram nerds, eu falei assim, cara, vocês conseguem dançar, eu consigo dançar também. Eu ainda tinha essa crença limitante lá atrás de que dá para você aprender uma coisa ou outra. O curso era de 3 meses para você aprender a dançar rockabilly. Eu entrei no curso, passou 3 meses, 4, 5, 6 meses depois, eu comecei a dançar no ritmo. Porque eu sou aquela pessoa que a vida inteira teve 2 pés esquerdos. Né? Quando eu escolhi para jogar futebol na escola, eu era o último e ainda perguntava para o professor, mas tem que escolher ele mesmo? Né? É obrigatório? Né? Não, todo mundo tem que participar. Putz. Né? Então, as pessoas, na verdade, quando um ganhava, o outro já falava assim, eu não quero o Ednei. Né? Em vez de falar assim, eu evito dele entrar. Então, era o cara de 2 pés, o cara não tinha coordenação motora, olha que legal. Né? Era bom em matemática, era bom em comunicação, mas eu não era bom em coordenação motora. Coordenação motora, eu poderia dizer assim, eu não sou um cara com habilidades manuais, não sou um cara de coordenação motora. Agora, na verdade, se você for olhar bem, eu digitava rápido pra caramba. Isso é uma habilidade manual, só o que envolve coordenação motora. Mas com os pés eu era péssimo. E aí eu preferia dizer assim, não, sempre fui ruim e nunca vou ser bom com isso. E para aprender a dançar, eu tive que me comportar como uma criança de 5 anos de idade. Eu falei assim, não, você põe em pé aqui, aí você faz assim, não, está fora do ritmo. Não, pera um pouquinho, para, respira. Sente a música, ó. Sente com estrala os dedos. Isso, agora você está estralando os dedos no ritmo. Agora vai com o pé. Aí, muito bom. Você não quer passar por isso. Você fala assim, mano, estou formado, pós-graduado, eu tenho emprego, eu tenho prêmio, eu tenho troféu, eu tenho uma mesa com meu nome lá. Foda-se, não vou mais passar por isso. Você não quer mais passar por isso. Não é que você não tem capacidade. Você não quer sofrer. Eu falo assim, nunca fui bom, vou sofrer para aprender isso agora. Por quê? Porque é o seguinte, no futuro, todo mundo vai ser bom em tudo. Porque isso aqui, as novas gerações já não crescem mais com essa crença limitante. Né? A professora não faz mais isso agora na escola com as novas gerações. Fala, você é de humano, você é de exatos. Não. O pessoal já está... O pessoal, a gente fala assim, esse pessoal é mais esperto, esse pessoal tem... Por mais que o nosso tema educacional não tenha melhorado muito, isso deu uma melhoradinha. O pessoal já não separa para um lado ou para o outro. E a gente consegue, em qualquer idade, aprender coisas novas. Eu aprendi a dançar com 35 anos de idade, a vida inteira, sendo uma pessoa que não tinha muita coordenação motora. Então, vocês conseguem aprender humanas, aprender exatas, aprender qualquer coisa. Dito isto, eu quero falar para vocês de 4 mindsets. Eu sei que a palavra mindset está batida, né? Principalmente se você viu aquele vídeo do Porta dos Fundos. Se você não viu, veja, porque o vídeo é muito engraçado. Né? O cara fala assim, ele tá puto porque o filho dele tá virando coach, né? E aí, a hora que o filho dele fala mindset, ele arranca a cinta, fala, mindset é o caralho, ninguém fala mindset nessa casa, né? Mas eu tenho amigos meus que falam assim, Dinei, usa mentalidade no lugar de mindset. Eu falo assim, cara, não é a mesma coisa. Você vê uma pessoa agindo, fazendo algo desatualizado, você fala assim, essa pessoa precisa mudar o mindset. O mindset não é só a forma de pensar, é também a forma de agir. Então, quando eu estou falando de mindset, é mudar a sua forma de pensar e agir. Tem 4 mindsets que você precisa, como indivíduo, mudar para estar preparado para a transformação digital. Eles são ligados a essas 4 profissões. O pessoal fala, todo mundo no futuro vai ter que ser programador? Não. Mas todo mundo no futuro tem que aprender a pensar como programador. Como que o programador pensa? Ele automatiza tudo o que ele faz. Você pede para o programador fazer uma coisa manual uma vez. Ele faz. A mesma coisa manual 2 vezes. Ele xinga, reclama, mas ele faz. 3 vezes, ele some. Aí você vai procurar onde ele está. Ele está escrevendo um código para fazer aquilo ali automático.
Ele não faz um trabalho manual várias vezes, de forma repetida. Ele automatiza tudo que der. Não sei se vocês já leram, tem várias notícias engraçadas sobre isso. Tem um que o cara criou um chatbot para interagir com a namorada. E ela só percebeu porque ele respondia muito rápido. Ele esqueceu de botar um delay assim, no chatbot para dar uma enrolada. A gente perguntou, dá um tempinho para depois responder. Então, ela perguntava e respondia instantaneamente. Eu falei assim, olha, não sei o que você fez, está parecendo você, mas você não me responde tão rápido assim, geralmente. Tem alguma coisa errada aí. E aí ele fez um chatbot e, de novo, ele só foi pego por causa da velocidade. O cara era muito bom em programação. Teve um outro que ele programou as interações com o escritório. Ele mandava bons dias, assim, em horários aleatórios de manhã, depois ele mandava mensagem perguntando onde que ia almoçar, tudo isso era script que ele tinha feito. As pessoas falavam que ele era muito quietão, ele transformou tudo em código de computador para interagir com as pessoas. Quando foram embora, inclusive, descobriram que várias coisas que ele fazia eram um código pronto para fazer. O pessoal falou assim, pô, então ele não trabalhava tanto assim? Ele trabalhou para caralho, ele criou todas essas automações, né? A questão é o valor que ele entregava, né? Não tinha tanto esforço físico assim, mas teve muito esforço mental. Para você entender um pouquinho como é que é essa lógica, né? Assim, como é que eu penso, Ednei, para automatizar coisas? Aprender uma linguagem de programação é importante para você aprender a automatizar coisas. Não significa que você vai ser programador no futuro. Mas, basicamente, eu estou falando assim, você pegar um processo, separar ele em categorias, e organizar esse processo. Por exemplo, vamos supor que você fosse fazer um café, né, dentro de uma lógica de programador. Como é que isso funcionaria? Né? Você tem que primeiro ver quais são os fornecedores, né, dos insumos que você vai precisar. Então, você vai fazer café. Você vai usar uma cafeteira, você precisa checar se tem energia elétrica. Você não precisa ligar a energia elétrica. Você vai fazer café, você precisa de água, precisa checar se tem água disponível. E é assim que funciona escrever um código, né? Outro dia eu estava explicando para o cara como é que, se fosse fritar um ovo, como é que seria escrever o código de fritar um ovo. Você tem que checar se você tem fogão, se você tem gás, se você tem frigideira, se você tem o ovo, se você tem sal. Né? Oi? Você tem galinha. Aí eu estou partindo do pressuposto que o ovo vem pronto de um provider que já me fornece. Assim. Em tecnologia, a gente chama de API. Né? Então, a galinha tem uma API que ela fornece ovo para mim, se chama supermercado, essa API. Né? Então, você tem que checar se tem tudo isso disponível, porque se não tiver, você tem que instalar. Porque assim, quando o software está rodando, né, e você para pensar, assim o computador fala, não encontrei impressora, porque tem um momento que ele checa a impressora. Não encontrei papel, porque tem um momento que ele checa sem papel. E alguém teve que escrever no código todas essas checagens, então você tem que checar lá. Né, o mercado tem aqueles ingredientes, a companhia de energia tem eletricidade, a companhia de água tem água. Né? E eu vou assumir que está correta essa lista de insumos, baseado no pressuposto de que a mãe, que é o cliente, toma café sem açúcar, porque não tem açúcar ali. Às vezes, quando eu falo assim, não tem açúcar, então para que precisa da colher? Precisa da colher para medir a quantidade de pó de café. Porque eu espero que vocês não sejam aqueles que tacam as coisas sem medir. Né? Você sabe que a gastronomia é muito mais próximo da ciência do que da arte. Né? E é por isso que muita gente erra nas receitas. Né? Eu coloquei aqui a quantidade de sal, de açúcar, etc., que eu achava que... Não é arte, não é para você jogar de acordo com o que você está sentindo. É milimetricamente. Você vai na cozinha, aqueles bagulho nerd, aqueles nerds de cozinha, tem a balancinha lá milimétrica para medir tudo. Tem um monte de copo de medida, um monte de colherinha, assim. Parece um laboratório de química, né? Não parece um ateliê de arte, né? A arte entra na decoração, mas na produzir é muito próximo da química, né? Então, você tem que medir adequadamente. Então, você pega os ingredientes, você passa por um processo, vai sair o café para você fornecer para a mãe. Mas você tem que pegar algo que você vai fazer, detalhar aquilo, estruturar e automatizar. Esse pensamento todo mundo precisa. Por que todo mundo precisa? Imagina o seguinte, hoje em dia quem trabalha com marketing, é muito comum utilizar uma metodologia chamada inbound marketing. O inbound marketing é uma automação do marketing. Ele cai numa página, você preenche seus dados, depois você preencheu seus dados, você é dado acesso para você baixar um material ou para se inscrever num evento. Depois que você lê esse material, depois que você vai nesse evento, você recebe outra comunicação. Depois você interage várias vezes com a empresa, você recebe um contato de um vendedor, você recebe uma proposta por e-mail. Isso tudo está automatizado. É um trabalho de marketing que envolve automação. Né? Então, se você pensar, você fala assim, Dinei, como que eu posso usar isso? Se você pensar assim, do momento que a pessoa está tomando está pensando em comprar até a compra efetiva, né, isso é um processo, isso é uma jornada. Né? Será que eu posso automatizar alguma coisa? Ou, mais interessante ainda, né? Será que eu posso, conhecendo essa jornada,
entrar em algum momento dessa jornada que está menos disputada, né? Outro mindset fundamental é o mindset de user experience. Entender como que o consumidor pensa e trabalha. Existe um processo para isso que chama Design Thinking. O Design Thinking ele começa lá dentro, você entendendo o consumidor, e aí é um lugar onde se usa muita observação, aquilo que eu estava falando para vocês, em algum lugar observar. Você descobre quais os problemas que ele tem, define qual problema você vai resolver, cria soluções para esse problema e vai prototipar. Vamos pegar o exemplo. Às vezes a pessoa chega para comprar um apartamento para vocês e ela fala assim, eu quero tantos metros quadrados no bairro X. Da onde ela tirou isso? Tem um momento lá atrás que ela está pensando, eu vou sair da casa dos meus pais ou não? Eu vou casar ou não? Eu vou me mudar para São Paulo ou não? Se sim, em que bairro que eu quero morar? Quais são os bairros melhores para se morar? Solteiro, casado sem filhos, casado com filhos, recém-casado, aposentado? Para quem está se mudando para trabalhar com tecnologia, que bairro que é perto do quê, de que empresa? Tem um momento lá atrás que ela está tomando essa decisão de onde ela quer morar e depois de qual que é o tipo de unidade que ela quer participar, que a imensa maioria dos corretores não está participando daquilo. Você não se envolve com aquilo, você não produz conteúdo com aquilo, você não interage com ele ali. E depois, cá na frente, que ele já decidiu, né, é um monte de gente em cima. Não, olha aqui, tem essa oferta, essa oferta, essa oferta, essa oferta. Mas você está ferrado, né? Aqui é meio que sorte, quase, né? Lá atrás, se você for a pessoa que aconselha, que orienta, que ouve, né? Se você está pensando nessa jornada toda, tem vários pontos que você pode participar, né? E aí você pode, inclusive, escolher especialidades. Eu entendo mais o mundo do casal com filhos, o mundo do solteiro. Entendo mais o mundo quem quer trabalhar com tecnologia, quem quer trabalhar com isso. Como é que são as escolhas dessa pessoa? O que essa pessoa está procurando, né? Então, se você passar a entender a mente do seu consumidor, pensar na experiência dele durante toda a jornada, você consegue ter novas ideias de como que você participa disso. Em marketing, a gente chama isso de oceano azul e mar vermelho, né? Oceano azul, quem está caçando o oceano azul é o tubarão, né? Ele espera muito, mas quando cai na água é dele, né? Mar vermelho é piranha, né? Cai o boi, tem 5.000 piranhas em cima, né? Tem que decidir se vai ser um piranha ou um tubarão. Basicamente isso que eu estou querendo dizer. E onde que você consegue ser tubarão? É entrando antes, onde não tem muita gente disputando. Mas para isso você precisa entender toda a jornada desse consumidor e não pegar ele só lá na ponta, né? E uma coisa que eu já falei para vocês, mas só reforçando, o mindset de marketing. Todo mundo precisa ter. Para vocês é mais óbvio, quando eu falo para o pessoal de tecnologia, às vezes eu preciso convencê-los mais que eles precisam ter esse mindset, né? Mas basicamente é o seguinte, ninguém entende tecnologia, mas todo mundo gosta de ouvir boas histórias. A Nike antes vendia produto como? Falou assim, somente Nike tem o tecido dry fit que mantém o suor longe do seu corpo. Vocês não entendem isso. Falei assim, a camisa está suada, está molhada do mesmo jeito, não estou entendendo o que vocês estão querendo dizer. Eles desistiram dessa abordagem, de explicar tecnicamente como é que era a roupa, o tecido, o tênis. Partiram para outra linha com o quê? Tem lá o Michael Jordan, pula, parece estar voando, em terra, parece assim, just do it. Bom, se você quer voar igual o Michael Jordan, você compra um tênis da Nike, né? Então, comercial que eu gosto pra caramba, que é o seguinte, é tipo 5 alguma coisa da manhã, assim, começou a ter luz, mas o sol não nasceu direito ainda, tá uma garoinha caindo, nublado, tempo feio da desgraça, assim, então a mulher correndo, ela tá de Nike da cabeça ao pé, tá lá correndo, tá. Aí ela vai correndo assim, just do it. Aí você vai comprar material esportivo no outro dia na loja, né? Tem lá Adidas, Puma, Mizuno, tem Nike. Você vai comprar o Nike, porque o Nike vai fazer eu acordar 5 da manhã para correr. Qual que é a lógica sobre isso? Não tem lógica nenhuma, mas é assim que você se sente, né? Cara, eu duvido que vocês... Não sei quem é corretor há mais tempo, mas é um negócio que, visitando que eu já vi muitas vezes isso, já entra no apartamento, né? Aí chega na porta e fala assim, dá uma olhada. Você não consegue se ver morando aqui, né? Aí abre a janela, né? Olha que vista linda, né? Você não quer essa vista? Você está tentando se conectar emocionalmente com ele, né? Contar uma história, né? Aí tem gente que é muito bom nisso, né? Aí você morando aqui, aí você já começa a colocar os móveis mentalmente no lugar, já fala dos filhos brincando, olha aquele playground ali, seus filhos brincando, né? A pessoa chora e compra o apartamento, né? Assim, ela não entende tecnicamente, né, como é que eu tomo essa decisão, mas emocionalmente é muito mais fácil para decidir. Contar histórias é parte natural da vida de vendedor, porque eu falo para vocês, não é muito difícil se conectar com esse mindset. Às vezes eu falo para o programador, mais difícil convencer, o que eu falo para eles muitas vezes é o seguinte, olha, você passa a vida inteira falando que seu chefe não entende o que você faz. Aí, quando você vai vender um projeto do seu chefe, você explica tecnologicamente, seu chefe não entende o que você faz. Você tem que aprender a contar uma história.
Se você colocar esse projeto, né, na empresa, o que diferença vai fazer para a empresa? Que diferença vai fazer para o consumidor? Se você contar uma boa história para o seu chefe, ele vai aprovar. Então, a gente tem que aprender a contar boas histórias para os chefes, para os consumidores, para as pessoas da nossa vida. As pessoas compram histórias muito melhor do que qualquer coisa. E tem metodologia para contar história. A mais conhecida é a jornada do herói. A jornada do herói, basicamente, é o seguinte, assim, você tem um problema, você tenta resolver, você vai até tipo o inferno, né? Até no pior momento da sua vida, aí você consegue perceber que tem um jeito de resolver, você se recupera, e aí você volta assim com tipo superpoderes. Toda jornada do super-herói ela é meio assim, e mesmo os heróis que não usam capa, eles passam por um momento de grande provação, dificuldade, aprendem algo com isso e voltam, de certa forma, com pessoas mais evoluídas, né? E aí tem gente que usa isso para fazer marketing. Você fala como, né? Não sei se vocês lembram da propaganda. A Polishop faz isso com todos os produtos dela, né? Tem lá a da Air Fry, por exemplo, né? Ah, você tem vontade de comer coisas gostosas, né? Batata frita, pastel, etc. Mas te faz mal para o fígado, te engorda, né? Parece coisas encharcadas de óleo lá, né? E você começa a falar assim, putz, realmente não dá para comer, né? Mas agora chegou uma incrível Air Fry. Com ela você faz batata frita, pastel, não sei o que lá, tudo sequinho, tudo saudável, tudo não sei o quê. Aí você fala assim, cara, para eu ter superpoderes de comer coisas sem óleo, é só comprar Air Fry. Né? Então, dentro do mesmo comercial vai até o inferno, né? Tipo assim, ó, você vai morrer aqui de, né, cirrose, né? Você ficar comendo muito óleo, até tipo mão mais Air Fry te dá superpoderes e você vai poder ter uma vida saudável e comer coisas fresquinhas e crocantes. A da Flat Rose lá, que era uma mangueira normal, ela dobra, arrasta, pesada, tarará, mas a incrível Flat Rose é leve, etc. E você consegue fazer tudo que você precisava. Dentro da escada de alumínio. Tem todas as propagandas assim. Você vai até o inferno. Olha que porcaria que é o produto comum. Mas o produto da Polishop é incrível. Você vai ter superpoderes se você comprar. É isso. Onde você está morando hoje? Né? Então o garoto falou assim, putz, você não tem dificuldade com isso, com isso, com isso, com isso? Tem, então. Se você morar aqui, olha, você vai resolver isso aqui, é fácil, isso aqui tem problema. Eu falei assim, então se você comprar esse apartamento, você ganha superpoderes. Olha que incrível, né? Você tem o superpoder de gastar menos tempo para trabalho, o superpoder das suas crianças terem onde brincar, o superpoder de estar mais seguro com a sua família. São os superpoderes que ele está procurando. Né? Você pode oferecer isso para ele. Mentalidade de dados. O que é? É usar dados para te ajudar a tomar decisões. O que significa isso? Significa você não deixar os dados... Primeiro que você tem que tomar decisões baseadas em dados sempre. E você tem que tomar cuidado para você estar usando os dados e não os dados estarem usando você. Então assim, primeira dessa mentalidade é a seguinte, você nunca mais na sua vida vai falar eu acho. Toda vez que você começar a palavra eu acho, assim, eu quero que você pare, responda, né, pense profundamente, né, e diga para si mesmo assim, eu tenho algum fundamento para ter essa opinião? Né? A grande maioria das vezes a resposta vai ser não. E aí a minha sugestão é vocês vão ler, procurar, informar, pesquisa, conversar com as pessoas. Então, assim, eu acho que as pessoas preferem isso. Você tem alguma evidência forte disso? Assim, não, vamos fazer o seguinte. Os próximos 40, 50 pessoas que eu atender, eu vou fazer essa pergunta e vou anotar. E vou ver, estatisticamente, aqui dentro do meu universo de clientes, né, quantas pessoas gostam ou não gostam disso. Quando você começar a fazer isso, primeiro você vai começar a perceber que tem coisas que você achava que as pessoas pensavam, mas elas já não pensam mais. Porque o mundo mudou, porque as pessoas têm uma experiência de vida diferente de você, porque elas vêm de outro lugar. Mas isso já é, por exemplo, tomar decisão baseada em dados. Aí, quando eu falo que você não pode deixar os dados tomar decisão por você, por exemplo, vamos pegar, para vocês entenderem se vocês deixam os dados decidir a sua vida, vou dar 2 exemplos que provavelmente a maioria de vocês passam. O Waze. Você vai lá e joga um caminho no Waze. O Waze vai usar um algoritmo para calcular um trajeto que vai demorar o mínimo de tempo possível. Você vê o trajeto do Waze e começa a dirigir seguindo o trajeto do Waze. Aí você começa a perceber que o caminho vai te levar a um local estranho, esquisito, assim, desconfiável. Né? Eu nasci na periferia de São Paulo, então alto da Ribeira, então me sinto super tranquilo de falar assim, de repente o Waze está jogando numa favela. Né? Aí você entra na favela. Depois você fala assim, meu Waze me jogou numa favela. Não, cara. O Waze não estava no piloto automático, seu carro não estava sendo pilotado pelo Waze, você que dirigiu e você que entrou na favela. Porque você, em nenhum momento, questionou. Você podia ter parado, escolhido uma outra rota, você podia ter desviado, pedir para recalcular. Né? Se o seu destino não era ali, se era uma parte do trajeto, você podia contornar. Mas o que acontece? Você deixou o dado tomar a decisão por você. Outro exemplo, Netflix. Você começa a ver lá séries e filmes da Netflix. A Netflix olha o que você já viu
E pensa assim, bem, eu acho que eu já entendo fulano aqui, vou sugerir uma série para você. Aí você vê a sugestão de Netflix, fala, deixa eu ver, Netflix me sugeriu, talvez seja legal. Você começa a assistir, você vê lá o primeiro episódio. Você não gosta. O que tem gente que faz? Fala assim, bem, não gostei, o Netflix errou, vou ver outra série. Tem gente que fala assim, cara, se o Netflix me sugeriu, em algum momento vai ficar legal. E a pessoa continua vendo. Ela vê uma temporada inteira de uma série que ela não gosta. Mas sabe qual a desgraça aí? Que agora que você viu até o fim, o Netflix acha que você gosta, né? E ele começa a surgir outras coisas parecidas com aquela. Aí você fala, Netflix não mostra mais nada legal. Antes era tão legal, agora já não tem mais nada bacana. Aí você estragou todo o algoritmo do Netflix, né? Se você está nessa situação hoje, tipo, o Netflix não me mostra nada legal, volta lá, entra no desktop, no browser, na sua conta, tem um lugar que você pode deletar tudo que você não queria que o Netflix levasse em consideração. Depois você deletar, ele recalcula o seu algoritmo. É mágico, né? Mas você não gostou, você pode parar. O Netflix não vai decidir o que você vai assistir. O Waze não vai decidir que caminho você vai andar. Eles vão te ajudar a tomar decisões, não tomar decisões por você. Você descobre uma pesquisa, descobre a maioria das pessoas gosta disso, ok, a maioria das pessoas gosta disso, mas a partir do momento que você entende o que faz as pessoas gostarem e não gostarem, cada vez que você olhar um cliente novo, você consegue olhar onde ele se encaixa. Ele se parece mais com o público que gosta ou mais com o público que não gosta. Mas enquanto você não entende o que faz as pessoas tomarem decisões, o que faz as pessoas escolherem, como é que é cada grupo de pessoas, você vai ficar no eu acho. Ah, eu acho que esse cabe aqui, eu acho que esse cabe ali. Então você tem que começar a entender mais, ter mais dados para entrar na cabeça do cliente, né? Que é um pouquinho como funcionam os algoritmos de machine learning, né? Você assiste o filme, no Customer Data ali, o Netflix guarda lá os filmes que você assistiu, né, passa por um processo de aprendizado de máquina, reconhece os padrões, olha, o que ele gosta é parecido com isso, e a partir disso, olha, está ali Real Time Recommendation, te recomenda filmes. Né? Quando é na Amazon, te recomenda coisas para comprar. Né? E a desgraça é que ele é muito bom em recomendar coisas para comprar. Você sempre tem vontade de comprar o que a Amazon está te sugerindo. Eu vou falar para vocês um pouco de transformação cultural. Isso aqui é um pouco mais aplicado a empresas, então eu vou passar um pouco rápido e falar de alguns pontos que têm a ver com... vocês trabalham com pessoa física, muitas vezes com outras pessoas físicas. Né? Porque a transformação digital é uma transformação cultural. Primeiro, você precisa mudar o indivíduo. E eu falei para vocês algumas coisas que vocês individualmente precisam mudar. Isso vale para vocês que são corretores, isso vale para qualquer microempreendedor, isso vale para pessoas que estão em pequenas, médias ou grandes empresas. Essas mudanças que eu falei aí de automatizar, contar histórias, pensar no consumidor, usar dados, isso todo mundo, a humanidade inteira, tem que mudar para estar preparado para a transformação digital. Agora, as empresas elas precisam mudar a forma como elas estão organizadas internamente. Tem alguns pontos dessa mudança. Né? Um ponto é que as empresas têm que deixar de colocar o lucro em primeiro lugar e colocar o propósito. Não estou dizendo que as empresas têm que deixar de buscar o lucro. Não precisa deixar de buscar o lucro, ela vai entrar em falência. Agora, o que acontece é o seguinte, nesse mundo que a gente vive conectado, as pessoas descobriram que elas conseguem pressionar as empresas através de um propósito. E elas conseguem pressionar as empresas pelo seguinte, a gente vive, por causa da tecnologia, a gente também vive num mundo muito comoditizado. Antes, uma fábrica fazia um produto. Só aquela fábrica fazia aquele produto. Você quer comprar, tem que comprar dessa fábrica. Hoje, meu amigo, o mesmo produto é feito por 20, 30, 40, 50 empresas diferentes. O chinês ele faz lá do outro lado do mundo, manda para cá pela 1/10 do preço. Então, ele pode comprar de onde ele quiser, pelo preço que ele quiser. E aí o que acontece? Ele acaba escolhendo quem tem um propósito mais próximo com ele, porque ele sente que aquele dinheiro dele está sendo melhor empregado. Quando as pessoas começaram a conversar mais em rede, elas perceberam que elas tinham preocupações em comum. Olha, eu estou preocupado com o futuro dos animais, eu também. Estou preocupado com o futuro da educação, eu também. Então, as causas elas se tornaram mais coletivas, as pessoas descobriram que tem mais gente que pensa como eu. E dá para pressionar as empresas sobre isso. O Uber passou uns 2 ou 3 anos atrás uma crise tremenda. Ele teve problemas de assédio moral, discriminação, preconceito no escritório. No início, não fez nada sobre isso. Começou um movimento nos Estados Unidos de desinstalar o aplicativo do Uber. Foram centenas de milhares de desinstalações. Você sabe o que o board dos conselheiros fez? Demitiu o CEO. O CEO do Uber era fundador do Uber. Demitiu o CEO do Uber, as pessoas voltaram a instalar. Então, assim, se você acha que hoje você pode decidir
o que você vai fazer livremente, quando a gente está querendo fazer negócios, quando a gente está querendo vender, quando a gente está querendo ganhar dinheiro, você tem que entender qual que é a prioridade do outro. 69% dos brasileiros compram motivados por convicção. Eu compro de marcas, eu compro de empresas, eu compro de pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, que pensam da mesma forma que eu. A China teve um tempo atrás aqui, isso foi esse ano, um cara da Ministério de Agricultura na China, e ele falando com agropecuaristas aqui, falou assim, olha, nós gostaríamos de comprar mais coisas de você, Brasil, mas nós não compramos porque vocês precisam ser mais sustentáveis. Vocês estão usando um monte de agrotóxico proibido, vocês estão queimando a Amazônia, estão destruindo para fazer pasto. E acontece o seguinte, sabe outro lugar que isso aqui é alto para caramba? Na China. Você fala assim, na China, gente, na China. A próxima geração de chineses, e o legal é o seguinte, a próxima geração de chineses é tipo assim, 3 Brasis, né? É tudo gigantesco lá, né? Eles não compram de produtos de origem que não sejam sustentáveis. Então, aí você fala assim, Dinei, mas a China não é aquele lugar todo poluído? Vocês sabiam que a China tem meta de redução de poluentes e todas as fábricas que não estão atualizadas são multadas em milhões de dólares por ano? A China está se tornando um dos lugares de energia mais verde no mundo. A China é um negócio completamente diferente do que qualquer coisa que vocês tenham estudado em livro de história ou documentário dos últimos anos. Se vocês não viram alguma coisa moderna da China, de alguém que esteve lá nos últimos 3, 4 anos, vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo na China. A China só utiliza hoje energia verde, renovável, está preocupado com sustentabilidade. A renda per capita do chinês, ela multiplicou, não sei se foi 5 ou 6 vezes nos últimos 5 anos. O chinês médio, com o salário dele, ele tem um poder de compra maior do que o americano médio. A renda per capita, quando convertida em dólares, ainda é menor do que o americano, só que o poder de compra dele é maior. Por quê? Porque tudo que o chinês compra é nacional. Tudo que a gente compra é chinês. Aqui nos Estados Unidos, o americano compra um monte de coisa chinesa, e o chinês compra um monte de coisa nacional. Então, o que o americano ganha, ele não consegue comprar tanta coisa quanto o chinês compra. O trabalhador rural no interior da China tem um celular mais avançado do que a gente no bolso dele. A China é uma realidade completamente diferente. Teve agora o dia do solteiro, segunda passada, dia 11/11. Eles, em 72 horas, eles entregaram mais produtos do que o Brasil entrega num ano inteiro, vendido pelo e-commerce. Esse lugar, essa potência global, ela não compra, ela está comprando menos do Brasil, porque o Brasil não é sustentável. Quem está perdendo com isso? O Brasil. A gente pode argumentar o que quiser. Ah, mas esse negócio de sustentabilidade, a mimimi, não sei o que lá. Cara, você está perdendo dinheiro. Então, tem 2 formas de você olhar isso, né? De novo, assim, que esse papo do mimimi, eu odeio isso num nível de profundidade, né? Porque vocês são mimimi a geração mimimi da geração anterior, né? Meu pai fala, na minha época é tudo no cabo da enxada, né? Você trabalha com computador, hoje é tudo essas molezas aí, né? Se não for o pai de vocês falando do cabo da enxada, o avô de vocês fala, eu cheguei aqui fugido da guerra, de navio, peguei o primeiro emprego que tinha pela frente. Você pode escolher. Meu amigo, você é a geração Nutella, é a geração mimimi da geração anterior. Tem 2 coisas que você pode fazer isso. Entender que sim, que bom, eu tive mais facilidade do que meu pai, do que meu avô, porque eu vivi num mundo mais evoluído tecnologicamente, e eu tenho que usufruir disso. E sabe o que é mais legal? Nós estamos vendo uma época que chegam a ter 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo. A tecnologia que tem disponível para as gerações mais jovens está disponível para a gente também. A flexibilidade, as vantagens que essa geração tem, estão disponíveis para a gente também. Então, o pessoal fala assim, esse jovem aí, ele pode se tatuar, ele pode andar de jeans e camiseta. Eu já sentei do lado, na época do José Sarney no Senado, eu participei de um debate lá no Senado de jeans e camiseta. O que eu sei, o que eu penso, não muda se eu estou de jeans e camiseta ou se eu estou de roupa social. O jovem tem essa facilidade, você também tem. Quando eu tinha 15 anos de idade, se eu chegasse... 15 anos não, mas um pouco mais cedo, 13, 12... Se eu andasse pelo bairro de Boné, a polícia me parava, dava uns cascudos e batia geral. Eu assim, deixa eu ver se está armado ou está com droga esse pivete. Né? Se eu andasse com tatuagem, então, você era preso automaticamente. Né? Hoje em dia, isso é visto livremente. Tem 2 formas de você falar. Esses jovens podem fazer tudo o que quiser, ou, se você tiver vontade, você pode fazer uma tatuagem também.
Que diferença faz isso? Não muda o que você pensa. Na verdade, no meio que eu trabalho hoje em dia, se eu não chegar lá barbudo e tatuado, as pessoas acham que eu não sou criativo o suficiente. Mudou a lógica, inclusive. Mas a questão é que, não importa se você tem 70 anos ou se você tem 17 anos, tudo que está disponível aí de cultura, de tecnologia, de modo de trabalho, de sustentabilidade, de novas energias, você pode adotar, independente da sua idade. E a gente pode, talvez, diferente das gerações anteriores, que falavam, minha época no cabo da enxada, eu vim fugir da guerra, a gente pode fazer algo diferente. Vocês têm tecnologia para fazer um monte de coisa que eu não tinha. Que legal, pai, que legal, eu vou. Você também pode fazer. Uau. A gente para com esse negócio de geração mimimi. Nós somos a geração mimimi das gerações anteriores. Sabe a primeira vez na vida que falaram algo parecido com a geração mimimi? Se você for lá em Aristóteles, na Grécia Antiga, ele fala: os jovens de hoje estão perdidos, não respeitam mais os anciãos. Aristóteles começou com esse negócio de chamar a próxima geração de mimimi. Já tem uns 3.000 anos essa porra. A gente podia parar com essa merda, né? A não ser que você queira ter o pensamento de 3.000 anos de idade, você está feliz com isso. Se eu fazer parte da estatística lá das 53% das empresas que falem. Né? Mudou o mundo de hierarquia para redes. A gente pode trabalhar de forma distribuída. Empresas têm trabalhado de home office com muito mais liberdade do que antigamente. Automatic é uma empresa que está em 72 países, com 1.140 funcionários. Eles têm um total de 0 escritórios. 0. Todo mundo trabalha remoto. Pessoas em 72 países diferentes. Essa empresa ela fabrica um software chamado WordPress. 35% de todos os sites do mundo são feitos com WordPress. Facebook usa WordPress, Google usa WordPress, Revista Time, CNN, várias grandes publicações do mundo, várias grandes empresas do mundo usam WordPress. Para todo mundo trabalhar em home office, todo mundo tem que ter processos claros e definidos. E vocês trabalham sozinhos, vocês trabalham por conta, né? Se você não for organizado, tiver bem claro tudo o que você precisa fazer de forma estruturada, você pode ter dificuldade, muitas vezes, de trabalhar sozinho. Empresa tem uma falácia gigantesca que é todo mundo no mesmo lugar é mais produtivo. Não existe uma maior besteira do que isso. Sabe o que acontece com todo mundo no mesmo lugar? Quem vocês já trabalhou, trabalha em escritório, vai ver a situação de forma muito vívida. Né? Se ela sentar na sua mesa, vai fazer alguma coisa, chega posso te perguntar um negócio? Posso te pedir uma ajuda? Você podia ver um negocinho aqui para mim? É o dia inteiro. Você fica o dia inteiro nessa. 7 da noite você fala, agora eu vou trabalhar. Óbvio, você está na Disneylândia, né? Até aí, né? Das 9 às 19 na Disneylândia e depois eu trabalho das 19 em diante. Ninguém trabalha, todo mundo no escritório. Sabe por quê? O pessoal criou aquela ideia de que assim, se eu precisar de alguma coisa, o fulano está ali. Qual a consequência disso? As pessoas são extremamente desorganizadas. A grande imensa maioria das empresas hoje não vai falir porque ela não sabe lidar com tecnologia. Vai falir porque ela é desorganizada. Essa empresa, para funcionar, ela é obrigada a ser organizada. Porque a pessoa com quem você precisa trabalhar está no outro fuso horário. Eu prestei serviço para essa empresa, ainda presto serviço para essa empresa. Durante um tempo, a pessoa que me contratava aqui no Brasil, ela era responsável pelo marketing global, ela ficava no Japão. Eu trabalhei com ela 3 anos seguidos, porque depois trocou a pessoa agora em Nova York, que é praticamente o mesmo time zone. Durante esses 3 anos, a gente falou ao vivo, né, pelo Skype, 2 vezes. Todas as outras vezes era de forma assíncrona. O que quer dizer isso? Eu escrevia tudo que eu precisava, com o máximo de detalhe possível. Quando ela entrava online no time zone dela, ela respondia, e no outro dia eu usava essa informação para trabalhar. Se eu esquecesse de perguntar alguma coisa, eu tinha que esperar mais 24 horas para voltar a trabalhar. Eu ia estar fodido com o prazo. O que acontece? Eu tinha um checklist detalhado de tudo que eu precisava para fazer o meu trabalho. Então, eu não esquecia de perguntar nada. Quando eu precisava que ela me ajudasse a tomar uma decisão, eu falei assim, olha, eu cheguei a essas opções, as vantagens e desvantagens de cada uma são essas, eu estou inclinado a decidir por essa por causa disso, queria saber a sua opinião. Ela tinha lá todas as informações necessárias para confirmar ou questionar alguma opinião e dar dela. Então, eu aprendi a trabalhar de uma forma extremamente organizada. Você, trabalhando independente, você precisa ser extremamente organizado. Se você trabalha no escritório imobiliário com muitas pessoas,
cada um precisa ser capaz de trabalhar sozinho, sem interromper o outro o dia inteiro. Isso é uma queda de produtividade absurda. As pessoas olham a empresa do Vale do Silício e falam assim, ai, são lugares legais, tem playground, tem não sei o quê. Meu amigo, isso não faz a menor diferença. Não é por isso que essas empresas estão milionárias, estão bilionárias. Elas estão bilionárias porque elas são produtivas, porque a pessoa, cada indivíduo dessa empresa senta, ele sabe tudo o que ele precisa fazer, às vezes por 2, 3 dias seguidos, sem interromper ninguém. E quando ele está esperando alguém tomar a decisão de algo que ele está fazendo, ele está com outro trabalho em paralelo para ir tocando. Fala assim, enquanto não decide isso aqui, eu vou tocando isso daqui. O foco de toda a transformação digital é produtividade. Não é tratar as pessoas... É o seguinte, acontece que se tratam as pessoas de forma mais humana. Mas não é por isso que as empresas são mais lucrativas. Focando em propósito é a melhor forma de você ser lucrativo. Você sendo organizado o suficiente para trabalhar em home office, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor trabalhando em home office. Mas o foco não é dar uma qualidade de vida maior para os funcionários. Você acha que os capitalistas do Vale do Silício estão preocupados em dar maior qualidade de vida para os funcionários? O americano que tem menos férias por ano, não tem plano de saúde, etc. Eles estão fazendo isso porque eles ganham mais dinheiro com isso. O Matt Mullenweg, que é o fundador da Automatic, ele tem uma principal justificativa que ele dá é o seguinte: está todo mundo aqui disputando os caras do Vale do Silício, pagando um salário absurdo, eu posso contratar gente em qualquer lugar do mundo. Eu preciso de uma função, eu procuro o melhor cara em qualquer lugar do mundo. Pago para ele menos do que se paga no Vale do Silício, para ele, no país onde ele está, é uma fortuna. Todo mundo está mega feliz trabalhando comigo e eu tenho os melhores profissionais do mundo trabalhando comigo. Tem gente que fala, não tem que dar home office para ser legal com os funcionários. Não é isso, precisa ser produtivo. Controle para empoderamento. Eu falei aqui sobre conflitos geracionais. Tem várias coisas que a gente pode falar sobre empoderamento, mas o que eu mais gosto é falar a questão do conflito geracional. Porque empoderar é dar a capacidade de alguém fazer alguma coisa. Né? Olha, essa pessoa não é capaz, ela não pode, ela não tem poder, eu vou empoderá-la, eu vou dar poder para ela fazer isso. E aí a gente tem 2 problemas clássicos de empoderamento quando a gente fala de conflitos geracionais. A gente tem os mais velhos, que muitas vezes não têm as habilidades digitais, e a gente tem os mais jovens, que não têm as habilidades gerenciais. Então, o cara acabou de chegar na empresa, tem toda tecnologia, mas eu não sei como é que essa porcaria funciona. Essa empresa funciona, o processo dela. E você tem um executivo que, eu sei tudo como é que funciona esse mercado, mas eu não entendo de tecnologia. Esse livro, o Wisdom at Work, o Chip Colin, que é o autor desse livro, ele foi diretor de hospitalidade e estratégia para o Airbnb. O que ele fazia no Airbnb? Ele ensinava sobre hospitalidade. O Airbnb é uma empresa que permite você alugar casas, apartamentos em qualquer lugar do mundo. O Airbnb, quando foi fundado, tinha lá especialista de software, de dados, de usabilidade, de projetos, etc, 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 mas não tinha ninguém de hospitalidade. É um software, então as pessoas fizeram um software muito bom, mas ele sentiu que estava faltando alguém desse mundo de hotelaria. O Chip era um cara que foi fundador de uma rede de hotéis do sudoeste dos Estados Unidos. Era uma rede que era reconhecida pela sua excelência no atendimento. Ele vendeu com a crise que o Airbnb é parte de ter provocado essa crise. O Airbnb foi lá e contratou ele como diretor para ensinar sobre hospitalidade. Ele entra no primeiro dia de trabalho dele. Fala, Chip, esse aqui é o nosso gerente de produto. Ele vai falar das novidades que a gente lançou nesse último sprint para fazer deploy do aplicativo na semana que vem. O Chip olhou aqui e falou assim, eu não entendi porra nenhuma que esse cara falou. Ele falou assim, eu não sabia o que era gerente. Eu não entendia porque era gerente de produto, porque não era hospedagem, não era serviço. Depois me explicaram que o aplicativo era um produto. Aí falou de sprint, não sabia o que era sprint. Depois me explicaram que é um período que se faz algumas atualizações do software. Eu não sabia o que era deploy. Deploy era pegar o software pronto e colocar ele na loja para baixar. E aí, o dia inteiro, ele ouvindo um monte de coisas que ele não tinha a menor ideia. Ele disse que ele voltou o primeiro dia para casa aterrorizado. Ele falou assim, cara, eu sou uma farsa, as pessoas vão mandar embora imediatamente. Eu não consigo entender o que essa galera está fazendo. Ele foi falar com o CEO, inclusive. Falou assim, cara, eu acho que vocês se enganaram. Eu não sou a pessoa adequada para isso. Ele falou, Chip, eu não preciso que você entenda de software. Eu preciso que você ajude eles a entender de hospitalidade. Eu falei assim, mas eu não consigo nem conversar com eles. Ele falou assim, então,
Se aproxime. Então, o que o Chip fez foi descer do pedestal de um dos maiores especialistas de hospitalidade do mundo. Uma coisa que facilitou isso é porque ele já tinha tomado um tombo, né? Ele tinha vendeu a empresa dele, não por muito dinheiro. Então, a gente reconhecia que o que ele tinha de valor, né, no mercado estava perdendo um pouco de valor. Mas a primeira coisa que teve aí foi um passo do CEO do Airbnb de empoderá-lo. Falou assim, não, o que você tem é valioso. Nós precisamos do que você tem. Esse foi um ato de empoderamento. E aí ele começou a perguntar. As perguntas dele foram ficando cada vez mais elaboradas, até que elas começaram a gerar questionamentos profundos de negócio. E com esses questionamentos fizeram com que o software melhorasse, evoluísse. E hoje, por exemplo, o sistema de recomendação, as classificações de superhost, avaliação, tem várias melhorias que foram feitas em função do trabalho do Chip. E conforme ele começou a mostrar esse valor, mostrar essas melhorias, as pessoas passaram a respeitá-lo. Mas primeiro ele teve que se aproximar do mundo desses jovens. Então precisa ter um reconhecimento mútuo, né, de quem entende de tecnologia, tem habilidades digitais, mas não tem experiência de mercado, reconhecer o valor de mercado dos mais velhos. O mais velho tem que entender que todo esse conhecimento que eu tenho, se eu não entender de tecnologia, não tiver habilidades digitais, ele não vai ser aplicado, ele não vai ser colocado em prática, porque a forma de colocar as coisas em prática hoje é através da tecnologia. Esse livro ele entra mais profundamente nisso. Se for um assunto que interessa para vocês, eu recomendo fortemente ler esse livro. É uma literatura fantástica. Um dos 2 pontos para a gente terminar, deixa eu passar um pouquinho rápido. Que a gente precisa viver num mundo de mais experimentação do que planejamento. Olha, toda empresa que eu conheço deixou de fazer planejamento para 5 anos, passou a fazer para 1 ano. E planejamento de 1 ano, no primeiro trimestre, todo mundo refaz o planejamento porque ele está errado, percebe que ele não vai cumprir. A gente não consegue adivinhar o que vai acontecer nos próximos 3 meses mais, né? Então, a gente está num mundo onde você tem que fazer mais experiências e menos plano. Não significa que você não tenha que planejar, mas, às vezes, você percebe que você pode fazer as coisas mais simples para aprender algumas coisas. A Zappos, ela foi uma das maiores lojas do mundo de sapatos online. A Amazon adquiriu eles depois, incorporou. Hoje ela faz parte da Amazon. O cara que fundou a Zappos, ele não sabia se as pessoas estavam dispostas a comprar sapato online. Então, antes de montar um e-commerce, fazer negociação com fornecedores, ele fez o seguinte, ele deu uma volta no bairro, olhou as lojas de sapato que tinha, fotografou as vitrines, procurou aqueles sapatos online, aí ele criou uma página com as fotos de catálogo daqueles sapatos que estavam na vitrine, o preço e um botão para comprar. As pessoas compravam, ele ia lá na loja, comprava o sapato, encaixotava, mandava, rastreava, acompanhava, ligava para a pessoa, oi, chegou, serviu, funcionou, você quer trocar? Então, ele aprendeu todo o processo, entendeu o que as pessoas estavam dispostas a comprar, o que elas não estavam dispostas a comprar, que problemas aconteciam, como ele podia resolver esses problemas, o que era importante em termos de atendimento. E depois que ele aprendeu todo o business, aí ele montou o business. Entende? Ele aprendeu através da experimentação. Então, a gente não está falando de você fazer grandes investimentos e perder esse dinheiro, a gente não está falando de você ser irresponsável, está falando de você fazer testes. Será que as pessoas gostam se eu fizer dessa maneira? Você faz um teste com 1, 2, 3 pessoas. Você chega e conversa com alguém, pergunta, mas experimente fazer coisas novas, teste coisas novas. O Facebook faz 10 mil testes por ano. Ele muda coisas no aplicativo e vê como as pessoas reagem. O Netflix faz 1000 testes por ano. De mudar também coisas no algoritmo, no aplicativo, na interface. É comum, às vezes, você pegar o Facebook, um outro amigo seu, e tem coisas diferentes. Meu Facebook tem isso aqui, o meu não tem. É um teste que ele está fazendo e vendo como é que cada público reage. E o último ponto de privacidade para transparência, que é um assunto que tem sido muito discutido, mas ainda tem muita confusão, né? A gente confunde muito o que é privacidade e o que é transparência. Privacidade é você abrir ou não mão dos seus dados. E a gente fala que dados são o novo petróleo, porque muitas decisões hoje em dia são tomadas com dados, né? O Netflix, se não analisasse os dados do que você assiste, ele não seria uma plataforma tão interessante, porque não saberia fazer as recomendações. O Waze sem dados não existiria. Sem coletar os dados de todo mundo que está se locomovendo, ele não conseguiria calcular caminhos melhores. Quando a gente fala de transparência, entender o seguinte, essa plataforma quer os meus dados para quê? E aí, a gente tem uma nova lei entrando em vigor no Brasil, a partir de agosto de 2020, quem não tiver adaptado começa a ser multado, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Que ela fala basicamente o seguinte, tudo que você fizer, você tem que ter o consentimento.
Então é o seguinte, qualquer aplicativo, qualquer site, qualquer empresa, você vai ter que dar consentimento detalhado de tudo que você pode não fazer com os dados. Em geral, a empresa já vai mostrar para você um termo, dizer se você aceita ou não. E lá vai ter que estar detalhado. Eu vou usar os seus dados para fazer recomendações de produtos, te enviar propaganda, sugerir novos produtos e serviços. Então, tudo que ele está usando os seus dados vai ter que deixar claro. Por que isso se tornou tão importante? Porque começaram a usar dados de uma forma inadequada. Tem uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela já fechou por causa dos escândalos. Ela participou de 44 campanhas políticas ao redor do mundo. E o que esses caras faziam? Imagina o seguinte, você conhece alguém online, ficou interessado na pessoa. Você vai olhar as redes sociais dela. Tem duas formas de você usar essa informação. Uma, a pessoa gosta disso, eu também. Vou usar essa informação para conversar com ela, a gente cria conexão de alguma coisa que nós gostamos em comum. Outra forma de você usar é, a pessoa gosta disso, eu não, mas eu vou fazer de conta que eu gosto para me aproximar da pessoa. É isso que a Cambridge Analytica fazia. Esse grupo de leitores aqui gosta disso. Eu estou me fodendo para isso, mas eu vou fazer uma propaganda para eles falando que se eu for eleito, eu vou cuidar disso com carinho. Então, fazer as pessoas... foi, na verdade, uma campanha fazer de falsas promessas direcionadas para grupos específicos de eleitores para conseguir mais votos. E dois resultados disso. Trump foi eleito usando isso. E o Reino Unido e a Inglaterra estão agora no processo de separação da União Europeia, porque o Brexit, um plebiscito, foi aprovado utilizando isso. Então, os dois países vão viver consequências trágicas nos próximos anos. A política econômica do Trump hoje vai ser responsável pela China se tornar a maior potência do mundo. Vocês podem anotar isso, me cobrar daqui no máximo 4 anos. Eu acho que daqui em 2 a China já passa, por causa de uma política econômica desastrosa. Então, literalmente, é um cara que foi eleito para foder os Estados Unidos. Por quê? Porque traz uma campanha desse tipo de coisa. Então, começaram a perceber, cara, as pessoas têm que entender como os dados estão sendo utilizados e decidir se eu dou o dado ou não. Então, a privacidade é decidir se você abre ou não mão, né, dos seus dados, torna eles públicos ou não. E a transparência é ser claro quanto a isso. Então, as leis estão sendo aprovadas na União Europeia, já tem a lei GDPR, no Brasil já tem a LGPD, nos Estados Unidos estão se discutindo uma lei dessa, é ter transparência quanto ao que é feito com os dados. Se você quiser, você pode mandar deletar, etc. Então, para a gente fechar, algumas conclusões aí, né? O novo consumidor, né, ele quer produtos e serviços com propósito e foco na solução de problemas. Como você vai tornar a minha vida melhor? Existem novas metodologias para você organizar uma empresa, criar ambientes mais ágeis e produtivos, né? Trabalhar com métodos ágeis, com home office, não é sobre ser legal ou descolado, é sobre ser mais ágil e mais produtivo. Sem uma transformação cultural, mudar sua forma de pensar, né? Não só das empresas, mas também dos indivíduos, você não vai conseguir implantar novas tecnologias. Se você não entende o que é automação, você não entende o que é experiência do usuário, você não entende o que é usar dados, as tecnologias às vezes não fazem muito sentido para você. Você precisa ter essa mudança de mentalidade para entender essas novas tecnologias, né? E aí, falando um pouco mais de empresa, mas serve para vocês a parte ali que fala do funcionário, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem que ser digital e inovador. Não é função do outro ser digital, não é função do outro ser inovador. Cada um de vocês pode experimentar tecnologias novas, cada um de vocês pode fazer experiências, experimentar novos processos, novos métodos, novas abordagens, novas histórias. Você tem que pensar todo dia, o mundo mudou, o mundo está mudando, e eu preciso mudar junto com o mundo. Eu preciso abrir mão das minhas certezas. Essa é uma coisa que eu falo para mim todos os dias de manhã. Eu não tenho certeza de nada. Às vezes eu sou a favor de uma coisa de uma maneira, 2 dias depois a pessoa fala, mudei de ideia. Eu falo assim, nem você mudou de ideia por quê? Mudei de ideia porque o mundo mudou. Então, a gente não tem que ter mais aquela rigidez de pensamento. Eu sempre acreditei nisso. Olha, eu sempre acreditei em um monte de coisa que deixaram de fazer sentido. Então, abra mão um pouco das suas certezas também. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Reda Suede. Eu sou dessa geração que não quer ficar analfabeta, ficar para trás, né? Estou correndo, disputando, né? 50, tal. Acho que valeu muito, né? Essa tua palestra, né? Para a gente. Aproveitando ali para pedir assim, você transcorrer um pouco em cima de uma informação que eu vi na rádio agora, vindo, sobre a rede 5G, né? A disputa que está tendo sobre qual empresa vai instalar essa rede aqui e tal. Então, aí essa disputa entre os norte-americanos e chineses sobre o mercado brasileiro, no caso. Então, a licitação da banda era marcada para março ano que vem.
E parece que já foi adiada e não há previsão, e vai ser 21, sei lá para quê. Então, o avanço tecnológico do país vai depender de quem? Entendeu? Então, você vê essa disputa pisoteando. E outra coisa, outra informação que a repórter divulgou, diz que as duas empresas que vão disputar com a Huawei, a chinesa, é a Ericsson e a outra... A Verizon. Eu acho que duas europeias escandinavas, Ericsson e a outra tal. E não é nenhuma americana, mas quem está pentelhando são os americanos que querem impedir. E os chineses jogaram pesado no caso. No caso é o quê? Além de fornecer um produto com tecnologia muito mais avançada, nós vamos subsidiar também. Então, esse mundo que a gente vive e vai viver, temos a capacidade do país é muito pouca para influenciar na tomada de decisões. Gostaria de ouvir a gente tem que entender que nenhuma, como eu falei, assim como nenhuma decisão é totalmente racional, né, decisões emocionais, tem um monte de coisa em jogo aí. Seguinte, a tecnologia chinesa, ela é tão superior demais, tão superior, assim, os chineses já estão com o 5G implantado, os chineses estão trabalhando no 6G. Então, assim, para a China, isso é um business do tipo assim, é dinheiro. Ele não depende de financiamento de ninguém para ir para o próximo passo tecnológico, ele já está indo. Se vocês quiserem ir junto comigo, eu vendo aqui o que eu tenho para vocês, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, gente, na boa, o chinês está pouco se fudendo. A China não precisa do nosso dinheiro, mesmo. Né? Os Estados Unidos, aí a gente tem algumas questões. Essa licitação ela foi adiada por duas questões. Insegurança absurda na economia brasileira no momento. Não sei se vocês acompanharam o leilão do pré-sal, foi de 4 lotes, só 2 foram vendidos pelo mínimo. Foi assim, um fiasco, mais fiasco do que se esperava que fosse fiasco. Né? Esperavam um pouco acima do mínimo nos 4, vendeu no mínimo só 2 lotes. Né? Porque é o seguinte, todo mundo que tem dinheiro no mundo para investir em energia está investindo em energia renovável. Os sheiks do petróleo, que são os caras que mais ganharam dinheiro com petróleo no mundo, eles estão investindo em energia renovável. O cara que a vida inteira ganhou dinheiro no petróleo não está pondo mais dinheiro no petróleo, eu acho que tem uma mensagem muito clara para o mundo de que, olha, gente, esse negócio flopou, já era. Então, assim, a melhor coisa que podia fazer é explorar isso a um custo menor para o brasileiro ter uma qualidade de vida maior. Mas não é assim que a nossa política funciona. Né? 2, esse momento de conflito entre China e Estados Unidos, a nossa atual política tem um cagaço desgraçado de confrontar o americano. A tecnologia de 5G dos Estados Unidos é ridícula, é pífia. Os Estados Unidos, esse boicote que eles estão fazendo com a China, eles vão entrar numa idade média tecnológica. Sabe o que teve no Brasil com reserva de mercado, que a gente não tinha produtos de fora? Os Estados Unidos está criando uma reserva de mercado, está privando o cidadão americano das tecnologias mais evoluídas do planeta. A China tem, sem sombra de dúvidas, pode botar qualquer especialista em tecnologia do mundo, a melhor tecnologia 5G hoje. E eles já estão trabalhando na 6G. O que é a grande vantagem do 5G? Não é velocidade, é latência. Não é a quantidade de tráfego que você pode de dados. É o tempo de resposta, que ele é muito baixo. Então, o que você consegue fazer com isso? Hoje você tem robô para operar à distância. Então, o médico trabalha aqui no robô, tem um vídeo aqui, tem um robô lá do outro lado, que está ligado no paciente, então, conforme mexe aqui, ele reage lá e a câmera traz para ele essa informação. Hoje, isso demora segundos. Com a 5G, vai demorar milissegundos. Então, o cara consegue operar alguém à distância, porque se ele corta algo, sangra, a resposta é super rápida aqui, ele age, a resposta é rápida de novo do outro lado. Então, a gente vai começar a ter a operação à distância. Funções críticas de transporte, controle de tráfego aéreo, transporte, qualquer coisa que tenha risco, né, humano, que eu preciso de tempo de resposta de milissegundos, muito rápido, que pode causar acidentes, eu consigo fazer com 5G, eu não consigo fazer com outras redes existentes. Então, a automação de uma forma generalizada do transporte, operações à distância, esse tipo de coisa, tudo isso começa a funcionar, começa a ser viável com o 5G. Então, é uma outra transformação social absurda que a gente vai ter com a tecnologia 5G. Se a gente não implantar isso logo, a gente vai ficar para trás do resto do mundo. E se a gente entender que os Estados Unidos não domina mais as últimas novidades tecnológicas, a gente vai entrar num apagão tecnológico junto com os Estados Unidos. E a China não precisa do dinheiro dos Estados Unidos. A China não precisa do dinheiro do Brasil, da América Latina. A China
ela está adotando... A postura que a China está usando para, sim, dominar o mundo é isso que você falou. Eu vou subsidiar para vocês mais barato. A China já comprou um monte de países na África. Falei assim, gente, vocês foram afetados aqui por seca, terremoto, furacão, eu reconstruo o país inteiro de vocês. Vocês me deixam explorar aqui os minérios, porque eu estou construindo... Eu tenho tanta usina lá, eu preciso de mais minério. Eles estão comprando o mundo, e cada lugar que eles entram, eles tornam o país um lugar melhor, mais industrializado, mais atualizado, melhor saúde, melhor educação. Não sei. O mundo sempre viveu ciclos de dominação mundial. Na verdade, a China tem 8.000 anos no Império Chinês, né? Quanto tempo que ela foi a supremacia como civilização? Ela deixou de ser a supremacia nos últimos 500 anos. O que ela está fazendo agora é retomar. Se você olha na timeline da China, é um período muito pequeno que ela ficou fora, e ela está voltando agora essa hegemonia com uma mensagem de prosperidade mundial. Então, forte. Bom dia, Ednei. Então, é político, tecnológico, econômico, é a mistura de tudo isso, mas a gente devia usar o modelo 5G chinês, sem sombra de dúvida. Bom dia, Ednei. Obrigado aí pela sua presença, informação, bastante conteúdo e muita coisa para a gente refletir, né? E a gente fala, realmente, a gente não consegue viver sem a tecnologia hoje, né? E a gente vê cada vez mais pessoas não precisando mais de pessoas, né? E você falou, a máquina é a razão, a pessoa é a emoção. Então, eu gostaria de saber de você, essa visão que você tem até de um futuro, não precisa ser tão distante, né? O que pode acontecer? A gente vê um grande número de pessoas, né, sem disponibilidade aí no mercado, né, buscando uma posição, e você acredita que essa situação vai reverter ou tendência a aumentar mais? E a nossa área nosso segmento, né, de corretagem, principalmente, né, a gente vê cada vez mais número de corretores entrando na área também, né, e os aplicativos, né, pessoas utilizando de meios, né, para dispensar até essa mão de obra. Logo, a gente tem que entender o seguinte, a gente não pode se equivocar no seguinte, quando o cara tem lá 5.000 operários trabalhando para ele, aquilo não é gente. Aquilo é massa de manobra. Aquilo ali é gente sendo usado como animal, como máquina, como burro de carga, tração. O que a tecnologia, quando faz que ela automatiza, ela humaniza. O trabalho que não deveria ser feito por gente, deixa de ser feito por gente. Então, o problema. Existe o problema da geração de emprego? Existe. Todas essas pessoas deviam ser treinadas em habilidades digitais. Isso que eu mostrei aqui, esses 4 mindsets, são 4 mindsets fundamentais para o indivíduo viver na nova sociedade digital e não são ensinados na educação básica. Todo mundo tinha que aprender programação, não para programar, mas ter o pensamento, processo estruturado para automatizar coisas. Todo mundo deveria aprender a contar histórias, as pessoas mal aprendem a fazer uma redação. Todo mundo deveria aprender user experience, as pessoas não sabem o que é isso. CEOs de empresa não sabem o que é a experiência do usuário, foco no usuário. Todo mundo devia aprender a tomar decisões de dados, coletar dados, organizar dados. Até a última vez que eu olhei estatística, não fazia parte do currículo comum. Tinha que ensinar estatística, tinha que ensinar storytelling, tinha que ensinar programação, tinha que ensinar user experience, design, mas não se ensina. Entendeu? Assim, a gente tem que rever totalmente o currículo, né? A gente tem disciplinas que precisariam ser dadas com menor profundidade. Entendeu? Assim, se você quer ser um romancista, estudar os movimentos literários do século XVII, XVIII, XIX são interessantes, mas a grande maioria das pessoas não precisa disso. Saber que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, só se você fosse engenheiro para trabalhar com cálculo. A imensa maioria da população não precisa saber disso. Então, não estou dizendo para matar esse ensino, mas colocar ele numa outra esfera. Se você fosse especializar em algumas áreas, você passa a ter isso, e você substitui isso no currículo básico por coisas que todo mundo vai precisar no dia a dia. Se as pessoas aprendessem a fritar um ovo na escola, era mais útil do que muitas coisas que elas fazem lá. Porque tem gente com 40 anos que está morando com os pais porque não sabe fritar uma porra de um ovo, se for morar sozinho. Então, a gente tem um problema fundamental, que é de educação. E se não mudar a educação, e se mudar agora a educação, vai demorar 10, 15, 20 anos para ter um efeito na sociedade. Então, o que nós estamos sofrendo aí é de mudanças que não foram feitas na educação. Isso vem desde o tempo dos militares. Pode culpar quem você quiser aí. E no momento, está todo mundo, tipo, desculpa o palavrão, já falei palavrão para o cara, mas cagando para isso, né? A gente tem um ministro semi-analfabeto, né, de educação. Semi-analfabeto. Nunca vi, assim, se você voltar na história estudando, nunca teve alguém tão despreparado para isso.
Eu acho assim, se as pessoas estão preocupadas com o desemprego, elas deviam ter ido para a rua pedir para esse retardado sair de onde ele está. Agora, se ninguém está se ligando para isso, eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho uma escola que forma pessoas para o mundo digital. Ednei, os cursos da Digital House são caros. A gente formou mais de 2.000 alunos esse ano. A gente tem 90% de empregabilidade de todo mundo que estuda lá. A gente tem financiamento lá em até 24 vezes, para quem não pode pagar. Eu estou tentando fazer o que eu posso como indivíduo. A escola, inclusive, nem é minha. Eu estou lá porque eu acredito na missão dela. Eu sou o porta-voz da escola. Eu ajudei a montar ela aqui no Brasil. Originalmente ela é da Argentina. E o foco, meu número 1, é em qualidade. E como é que começa a qualidade? A pessoa que sai de lá está preparada para ser empregada. Isso é qualidade. Ela consegue trabalhar com o que ela aprendeu lá. Eu não estou vendendo diploma. Eu estou vendendo um futuro profissional para cada uma dessas pessoas. Agora, eu não acho que deveria ser uma missão da Digital House. Eu acho que deveria ser uma missão de todo o sistema educacional. E o brasileiro devia exigir isso em primeiro grau. Mas vocês estão preocupados com outras coisas que definitivamente não são importantes. Então, é assim, enquanto tiver esse ministro da Educação lá, as pessoas não estiverem tacando fogo, né, na rua, fazendo protesto, literalmente, na minha opinião, as pessoas não estão preocupadas com o próprio futuro delas. E assim, a tecnologia está substituindo as profissões, não as pessoas. Graças à tecnologia, eu passo muito mais tempo com a minha filha, passo muito mais tempo com a minha família, passo muito mais tempo com as pessoas que eu amo, porque boa parte do meu trabalho é automatizado e eu tenho mais tempo para viver. Eu gostaria que todo mundo tivesse esse privilégio que eu tenho, de poder trabalhar com tecnologia, poder automatizar coisas, poder ter mais tempo para si. Então, a tecnologia está substituindo tempo, né, para você ter mais tempo para aquilo que é realmente importante. O que a gente precisa é dar capacidade para todo mundo a operar a tecnologia para ter esses mesmos privilégios. Né? Eu não quero ter privilégio sozinho, eu não quero ser feliz sozinho. Né? Se fosse isso, eu nem estava aqui dando palestra para vocês. Estava num canto trabalhando com tecnologia e deixando o mundo pegar fogo. Palestra super legal, bacana, abrangente e provocativa, que acho que é o grande objetivo dessa conversa aqui com a gente hoje. Mas eu queria pedir uma dica sua, imaginando o seguinte: olha, a gente tem um ativo para vender. E, a partir daí, a gente tem as ferramentas que conhecemos pouco ou muito, independente do grau de cada um aqui, mas como é que a gente poderia fazer para encontrar profissionais do mercado, uma sugestão sua, tá? Para ajudar os corretores a otimizar a pesquisa por leads, busca de potenciais clientes, e uma maneira simples e, obviamente, dentro dos custos possíveis para um corretor arcar, para ele poder organizar todo um processo digital e começar, a partir daí, tocar a vida. Vamos lá. Se você entrar em vagas.digitalhouse.com, você pode lá colocar uma vaga para contratar um freelancer. Essa forma mais rápida, simples, etc. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas, na minha opinião, todos vocês deveriam fazer um curso de marketing digital básico. Porque é o seguinte, porque captar leads e converter eles em cliente é 90% do seu trabalho, é o seu dia a dia. Então, você tem que fazer o marketing digital de si mesmo. E essa parte que está muito conectada com o processo de vendas, vocês têm que dominar. Eu não acho que vocês têm que fazer programação, não acho que vocês têm que fazer UX design, eu não acho que vocês têm que fazer análise de dados, mas marketing digital básico, eu acho que é fundamental para a sobrevivência de vocês como profissionais. Vocês podem hoje contratar um freelancer? Pode. Então, não precisa lá, como eu falei, sou suspeito de falar, não precisa lá fazer o curso, pode ir lá contratar um freelancer, ver quanto que ele cobra para fazer isso, etc. Mas é algo que você fazer um curso de 5 meses, você aprende, pode pagar, como eu falei assim, a perder de vista, e isso vai fazer uma mudança gigantesca na sua vida profissional. Não precisa confiar em mim, coloca lá a vaga, você vai encontrar um freelancer lá, que é uma pessoa que estudou no Digital House, pergunta para ele como é que foi, se ele te convencer, você faz o curso lá. Né? E fala que você viu a palestra do Ednei no Cresce para fazer um desconto especial que o pessoal te arranja, tá bom? Esse QR Code aqui, se você ler, vai abrir o meu LinkedIn, você pode me adicionar lá, pode entrar em contato depois, mandar perguntas, tirar dúvidas, né? E aqui são os meus contatos da Digital House, se você quiser conhecer mais a gente, quiser eventualmente fazer algum curso lá. Tá? Obrigado, gente.